Bom dia! Então, a gente dando continuidade ao ensinamento bíblico. Então, eu vou ler o livro de Ezequiel, né? O profeta, que é assim que ele era chamado, de profeta amado e querido Ezequiel. Bom, o profeta Ezequiel era um dos reis de Cabu, né? Ele era árabe, mas ele fazia a circunferência dele em Israel. Ele era júri e desembargador de alçada maior. Porque a gente fala alçada maior, foi juiz de Cabu, mas ele fazia alçada maior para Jerusalém, né? Então o júri dele ia de Cabu para Jerusalém. E Ezequiel era profeta, né? Profeta que é o Senhor, e também ele era o quê? Um sentinela de Deus, né? Um sentinela poderoso. Tanto que Deus falava com ele, né? E o livro de Ezequiel é de 1 a 48. Então eu dividi em duas partes, de 1 a 24, para poder fazer a dinâmica melhor desse livro, né? Do profeta Ezequiel. Porque vai ouvir muitas dimensões de profecias, né? Referente, as pessoas oravam muito para saber onde estava Deus, onde estava o Filho de Deus, como que Deus fazia para abençoar eles e proteger assim as almas dele. Eu vou ler o prefácio 8, que vai falar sobre praticamente as narrativas, né, de 1 a 24 do livro de Ezequiel. Eu vou ler aqui para vocês verem assim, ó. Abominações no santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá. Bom, os anciões de Judá seria os profetas, né? Tanto de Judá, tanto das circunferências maior, porque os profetas eram profetas da antiguidade, mas ali ele está fazendo uma relativa de que haveria muitos profetas, né? Surgiriam novos profetas até novos, seria da tribo de Judá, seria o povo hebreu com o povo judeu, que existiria esses profetas, porque eles eram um profeta muito antigo mesmo, e saberia que estava surgindo novos profetas por aí, se falava até anciões. Então, para o profeta Ezequiel, ele orava muito a Deus para que ele não pudesse se enganar, não pudesse ficar cego diante de qualquer força do mal, ou o que iria suceder para aqui para frente, para gerações futuras. Né? Para os filhos deles, eles se preocupavam muito com isso. Então, a narrativa de 1 de 4 vai falar da filha de Deus, da vinda dela, que o olhar dela é resplandente como o sol, que ela seria uma pessoa branca, loura. Ali fala sobre as feições, eles escreveram aqui, então eles procurariam ela para proteger, que seria amada deles, né? De Cabu, que Cabu queria muito que a filha de Deus viesse da descendência deles, né? E também fala de Jesus. Quando fala assim de Jesus, Deus falando do filho dele, Deus falou mesmo assim, foi sincero com eles, né, através de Ezequiel, que Jesus viria, o filho dele viria primeiro, e ali iria ser sancionada uma lei sobre Jesus, que Jesus iria ser morto, a morte cruce, né, no madeiro que existia. Aquelas mortes ali é abominável. Para entender um pouco esse livro de Ezequiel, a gente tem que primeiro ler o livro Novo Testamento, falar sobre Jesus, a morte de Jesus, né? Então, para saber bem por que o dia 24 vai falar sobre a família de Jesus, que Jesus ia ser pego por crime devido à família deles, né? Tio, parente, irmão, mãe, pai, devido à família dele, não por Jesus. Como eles falam assim, que Deus é limpo e Jesus também era limpo, para eles entenderem bem isso, porque aqui no texto muito fala isso, né? Que Jesus era inocente, mas devido à família deles ter envolvido com coisas erradas, Jesus seria ser prejudicado e ali Jesus ia ser sancionado a um crime. Bom, a família de Jesus, famílias, tio, parentes, tinham igrejas. E claro que Jesus cresceu com os anciões, com os judeus, com os profetas também. Então, Jesus ele frequentava as sinagogas. Jesus não era judeu, frequentava. Jesus não era membro de sinagoga, né? Nem então proferia justiça sobre os judeus, né? Mas era rabino, respeitado. Nossa,
tanto amor que tinha por Jesus Cristo, e ali os profetas já sabiam que Jesus era inocente. Mas Jesus levava informações para a família dele, o que acontecia ali na sinagoga. Muitas pessoas não gostavam, porque a sinagoga também é tipo um centro empresarial. Então, para muitos estudiosos, juízes achavam que Jesus estava levando informação para a família dele, e ali eles começavam a aplicar aquilo que Jesus falava nas igrejas. E às vezes cada pregações, cada dia que as pessoas vinham, custava algum dinheiro e treinamento, e achava que aquilo ali não era correto. Então, a vida de Jesus estava sendo investigada, né? Jesus no Novo Testamento. E quando Jesus quebrou o Lúcio de Balaúcio, que era muito caro, de ouro, e ali ele foi pego em flagrante, porque houve ali um crime, resolveram pegar ele e levar para a delegacia, né? Para poder ver. E ali outros advogados entraram, não, tem outros processos também em cima de Jesus que a gente vai entrar agora tudo junto, porque aí foi lavrado tipo um boletim de ocorrência pelo fato que ele quebrou o lustre de balaoço, um jarro, e aí entrou os advogados da sinagoga, né, que fez um flagrante, e falaram também que tinha outras coisas, processos que eles iam abreviar e ia colocar tudo no boletim de ocorrência. É como Jesus estava entrando na sinagoga e levando informações para suas famílias que tinha igreja, e que Jesus às vezes quebrava as bancadas em frente a Israel, perto das mesquitas. Ele falava que não poderia acontecer, ele falava que não poderia acontecer, que Jesus não era pego em flagrante lá, mas foi pego em flagrante dentro da sinagoga. Bom, então esse crime já estava aqui de 1 a 24, né? Que Jesus ia ser ele ia se declarante, já falando para os profetas que Jesus era inocente. Que por alguma eventualidade ele acabava falando as coisas que aconteciam na sinagoga para a família, e muitos achavam que isso era crime, porque a sinagoga é um centro às vezes empresarial, alguns fazem que é centro empresarial, e por isso que Jesus pegou aquela penalidade, porque achava que era roubo, seguida de latrocínio, porque seria que tá matando os filhos dos que eram donos de sinagoga, e roubava o dinheiro, os frutos, né? E porque esse requer, então foi tipo um crime assim, aí foi aquela morte executada, Jesus foi assassinado à morte mesmo. Então, de 1 a 24 vai falar sobre isso. Aí os profetas se alertaram, deixaram isso, e sabia que, nossa, Deus... É muito inacreditável, né? Quando a gente fala assim, não, Deus está falando. Então, eles deixaram ali. Quando aconteceu, eles viram o que aconteceu. Nenhum deles só viram, né, essa fatalidade. E viram realmente que Deus estava falando ali. Então, o livro de Ezequiel é um livro profético. Fala sobre gerações futuras, que era para a gente não se contaminar com aquilo que as pessoas estavam fazendo, seja lá de onde viesse, né? De que ciclo viesse. Que a gente tem que ficar atenta com as leis, para não ser pego, mesmo sendo às vezes até filho de Deus, ou cristão, ou a gente vai muito à igreja falar, irmão, não, eu sou filho de Deus, mas até por os cristãos, até por os servos de Deus, são sancionadas as leis, né? As leis vigentes, né? Leis governamentais. Por isso que a gente tem que ficar, né, atento quando a gente vai se deparar com alheio, né? Então, ali, esse foi escrito no livro de Ezequiel, né? Ezequiel era um profeta da casa do Senhor. Então, a gente continua ainda lendo o livro de Ezequiel, que divide em segunda parte, mas fala sobre as profecias, né? Daquilo que realmente, para as pessoas não prevaricar o pecado. Eles também aniquilavam pessoas que praticavam idolatria. Eles mesmos sancionavam a lei, né? Por isso que antigamente existia muita morte na cruz. Eles achavam que aquilo ali era um roubo, né? A idolatria. Então, muitas pessoas realmente eram mortas ali. Os juízes prendiam, porque era bem claro que não podia ter idolatria, não só em Israel, tanto em Cabu, e tanto em outras circunferências que chegavam até o Líbano, né? Então, isso era para os povos, né, para todas as nações, né? Que era rei, né? Rei, príncipe, rainha, seria para toda a terra, que quem era idólatra e fizesse estátua e mandasse ou alguém adorar ou adorar, eram presos, pessoas presas e sancionada a lei. Então, aqui já alertava as nações, né? Para quem fosse o pregador ou a pregadora que fosse pregar,
que existia já a lei de idolatria. Eles realmente prendiam as pessoas idólatras e essas pessoas, muitas delas eram sancionadas à morte cruzes. Um beijo, espero que tenham gostado. E a gente continua ainda lendo esse livro maravilhoso, profético, né? Da vida de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Tchau, bom dia.